sobre o amor interrompido na ótica da constelação familiar e como entender e lidar com ele. Amor interrompido, em síntese, de forma bem simples e direta, é o movimento de buscar algo e a frustração de não conseguir. Então, na nossa infância, em algum momento a gente buscou os nossos pais e não necessariamente eles estavam disponíveis, normalmente não estavam. E esse movimento de buscar o pai ou a mãe e ele não estarem disponível não quer dizer não estarem disponível nunca, mas pode ser no momento em que se buscou os pais e eles não estavam disponíveis. Quando, quando se vivencia isso, pode-se entender o amor interrompido como uma desilusão amorosa, como uma decepção, uma frustração, um sentimento de perda. E aí, claro, se vivencia uma dor, uma tristeza. Por não saber lidar com essa tristeza, a gente se fecha, no sentido de não buscar mais. Então, compreender o amor interrompido é uma forma de escolher agir diferente. Então, as lives que eu faço são práticas, são focadas no essencial e no final tem um exercício. Então, a ideia é compreender mesmo e já com foco na solução. Então, a forma como eu coloco não é falar do problema por falar, mas a partir dele, a partir da questão do amor interrompido, fazer a conexão para a solução que se quer, que é deixar o amor fluir. Falando da constelação familiar, uma coisa, fiquem à vontade para fazer perguntas ou comentar, pode perguntar sobre alguma dificuldade que se esteja lidando, relacionado com o tema ou não. Daí, conforme surgir a oportunidade, eu leio a pergunta e respondo, incluindo na live. Bom, constelação familiar é sobre aceitação, de forma bem simples. Constelação é aceitação. É isso que a gente faz numa vivência de constelação ou numa sessão individual. Trazer aceitação para aquilo que está presente no momento. Simples assim. Então, todos os movimentos que se faz numa constelação são voltados para a aceitação. O resultado de você passar por sessões de constelação ou fazer uma constelação presencial em grupo ou sessão individual, o resultado de fazer sessões de constelação ou de aprender sobre e vivenciar é trazer aceitação para a sua vida. Aceitação em relação às suas emoções, ao que você sente, aceitação em relação à sua família, seus pais, antepassados, filhos, etc. Como que a constelação familiar faz isso? As ordens do amor são essa direção. Compreender as ordens do amor é compreender, vamos dizer, como se fossem as balizas que indicam o caminho para entrar em sintonia com o amor. As 3 ordens do amor são dar e receber, em equilíbrio, pertencimento ou vínculo, hierarquia ou precedência. E tem diferenças entre o dar e receber na relação com os pais. Não tem equilíbrio. Os pais dão, os filhos recebem, os filhos retribuem, assumindo a vida plenamente e passando adiante. Isso é muito importante. Às vezes um tema que surge numa sessão de constelação familiar é sentir que tem que cuidar dos pais. Esse é um tema bem frequente. Normalmente, a pessoa que sente que tem que cuidar dos pais, da mãe ou do pai ou dos pais, normalmente não está vivendo a própria vida. É uma inversão da hierarquia. Então, quando um filho ou filha sente que precisa cuidar dos pais, é uma forma inconsciente de estar como pai ou mãe dos pais, e isso atrapalha a vida dos filhos e dos pais. Olá, Troizete, é o sobrenome isso? Diferente. Olá, Jaqueline, bem-vinda. Olá, Agnete. Estou fazendo aquela ambientação inicial dos 5 minutos e já vou entrar no assunto amor interrompido. Para fechar, então, eu falei do dar e receber, como uma recapitulação. O dar e receber tem relação direta com o amor interrompido. Também o pertencimento ou vínculo, no caso de uma perda e não saber lidar. E se pensar, boa noite, Agnete. E se pensar, a emoção por trás do amor interrompido é a tristeza. Pode ser o medo também, mas a tristeza é a emoção mais profunda e quando se aprende a lidar com ela, fica mais fácil de lidar com a desilusão. Porque se pensar,
Quando a gente é criança e a gente vivencia essa desilusão, e faz parte, a desilusão faz parte do nosso crescimento. Quando a gente desilude, se frustra, se decepciona, a desilusão é como se fosse o fim da ilusão. Fim da ilusão do mundo da criança e o início de uma construção de um mundo do adulto. É importante, o adulto e a criança estão juntos dentro da gente. A gente não é só adulto, é importante ter um olhar de aceitação para a criança, isso é muito importante. Porque, um detalhe interessante, já observaram a palavra adulto e a palavra criança? Se olhar a raiz das palavras, falam do significado, da origem. Se pensar a palavra criança, tem a ver com criatividade, criação, certo? E adulto, tem a ver com o quê? Adulterado, adulteração. Por que será? Você já tinha pensado nisso? É como se o adulto é a criança adulterada. Na verdade, temos os dois. A gente tem um lado adulto e tem um lado criança. Só que aí muita gente rejeita o lado criança, ouvindo críticas de não ser mais criança, mas a gente sempre vai ser criança. E o olhar de aceitação para a criança traz leveza para a nossa vida. Então é importante um olhar de aceitação para o lado criança. O que é o lado criança? Não quer dizer fazer piadas ou brincadeiras, mas o lado criança quer dizer curiosidade, criatividade, espontaneidade, entende? Cada um vai vivenciar a sua criança da sua forma. Ser criança não quer dizer fazer piadas, não quer dizer se comportar como um comediante, por exemplo. Quem tem uma criança assim vai ter esse comportamento, mas se a sua criança é mais nerd, pode ser que a sua criança prefira, sei lá, ler um livro ou, sei lá, ver filme, fazer coisas que tem a ver com o que dá vontade no momento. Então, por que a gente precisa da criança? Para leveza. E aí, quando a gente se separa da criança, adivinha? A gente se separa da criança quando vivencia o amor interrompido. Faz sentido? Se alguém quiser comentar. Para quem chegou depois, eu comentei o seguinte: o amor interrompido tem a ver com a desilusão. A gente, criança, busca os pais, nem sempre eles estão disponíveis, não precisa ser nunca disponíveis. Pode ser não estar em algum momento, porque está ocupado, cuidando de outros filhos ou do trabalho, etc. Ou está presente, mas não está presente emocionalmente, que é muito frequente. Ou seja, estar presente fisicamente também não quer dizer estar presente, porque pode estar presente fisicamente, mas com o pensamento em outro lugar, preocupado com o trabalho e coisas assim. Então, mas o que é importante entender sobre o amor interrompido? Uma vez que é muito provável que muitas pessoas tenham vivenciado, o importante é se perguntar: eu consigo reconhecer na minha vida ter vivenciado o amor interrompido? Pensa no amor interrompido como uma desconexão emocional. Se você precisa se adaptar para receber a atenção dos seus pais, ou até para conviver com eles, porque eles impõem uma maneira, se você não pode ser você mesmo, isso fala do amor interrompido. Porque o amor interrompido é uma indicação ou uma percepção de que você não pode ser você, de que você tem que ser diferente para receber a atenção ou o afeto dos pais. Simples assim. Só que os pais são certos como são. Daí, como a gente lida com isso? A gente precisa dar para a gente aquilo que a gente espera ou esperava receber dos pais. Muita gente, independente da idade, continua buscando os pais. E a busca pelos pais quer dizer que a pessoa não está fazendo por ela o que espera do outro. Às vezes, na relação de casal, um busca o pai e a mãe no outro. Aí, claro que a relação não vai bem. A Silvia escreveu: eu consigo. Vivi o amor interrompido com minha mãe. E aí, quando reconheces, o passo seguinte é: como ser para você a mãe que você gostaria? Ou melhor ainda, eu vou perguntar, se você quiser responder, Silvia, como é a mãe que você gostaria de ter? Em 3 palavras. Quando eu perguntei para minha mãe como é a mãe que ela gostaria de ter, e eu cresci com a minha avó, com a mãe da minha mãe.
Minha mãe trabalhava, minha avó que estava por perto. E olha que eu nem falei minha avó que criava. Eu falei minha avó que estava por perto, porque era assim mesmo. Minha avó ficava só por perto. Claro, eu dava comida e às vezes levava para a escola quando pequeno. E mas aí eu perguntei para minha mãe como que era a mãe que ela gostaria de ter. Aí ela falou: eu queria uma mãe mais amiga, que apoiasse mais, conversasse mais. Aí eu pensei e falei: mãe, eu também queria uma mãe assim. É interessante, o que que essa história fala? Que a gente só pode dar o que tem. Então minha mãe não recebeu da mãe dela o que ela gostaria, então ela não pôde dar. A mãe dela não estava presente fisicamente, ou seja, melhor, estava presente fisicamente, mas não estava presente emocionalmente. Então minha mãe também não pôde estar presente emocionalmente. Ela esteve presente do jeito dela, cuidando das coisas, mas não presente no sentido de conexão emocional, de escuta, porque ela não recebeu, não poderia dar. E tá tudo bem. O mais importante é perceber assim, ó, que a gente tem o pai e a mãe certo pra gente. Por pior que seja, o pai e a mãe, por pior que eles sejam, eles são os pais certos pra gente. Por quê? Porque a gente não escolhe. A gente veio pro mundo com um pai e uma mãe, independente de ter conhecido eles ou não. Se a gente está vivo, a gente tem, teve ou tem um pai e uma mãe. E aí o nosso desafio é como aceitar a gente naquilo que a gente é igual aos pais e não aceita. Porque se você não aceita a sua mãe, se você não aceita o seu pai, você não se aceita naquilo que você é igual a eles. E de novo, não importa o que eles façam. Os pais são pais porque deram a vida. Tudo mais é bônus. Essa frase é fantástica porque neutraliza todas as expectativas que a sociedade cria. A sociedade impõe como deve ser pai e mãe, mas no fundo essas expectativas trazem sofrimento. Se olhar com a aceitação de que os pais são como são. E outra coisa importante, não quer dizer que tem que se submeter a eles. Os pais são certos como são, mas nem por isso você tem que se submeter. O importante é ter um equilíbrio entre como você se sente e como você se sente perto dos seus pais. É mais ou menos assim. Quando você está incomodado, sai de perto. Quando você tem vontade, se aproxima. Sem abrir mão do que você sente. A Silvia escreveu. A minha mãe mesmo. Opa. A minha mãe mesmo, amoroso, carinhosa, que conversa, ouve e fala. É que ela não pôde estar recente na minha infância. Então, e aí, Silvia, considere essa mãe que você gostaria de ter um 10 numa escala de 0 a 10. Quanto você, Silvia, é para você a mãe que você gostaria? Ou seja, o quanto você é amorosa com você, carinhosa, conversa com as suas emoções, com a sua criança, se ouve, fala com você. Entende? O quanto você é para você a mãe que você gostaria de ter numa escala de 0 a 10. Olá, Elizabeth, bem-vinda. Olá, Eduarda. Olá, Kelly. Então, essa live é sobre o amor interrompido. Daí o que eu apresentei até agora foi como compreender o amor interrompido. Tem 14 minutos de live, os 5 minutos foi a ambientação. Quem tiver pergunta pode fazer a pergunta e se tiver questão de alguma dificuldade pode falar que aí eu comento sobre como resolver. Eu já apresento falando da solução, como lidar melhor. E aí, então, tem a história da raposa, a história da raposa e da uva. É uma história que está num livro que são contos de Esopo. Não sei se a pronúncia é Ésopo, mas são histórias, são contos de fadas, mitologias. Aí tem uma história que eu ouvi, né, conheço da infância. A raposa vinha caminhando por um caminho estreito, um caminho no meio da floresta, até que ela avista um campo cheio de parreiras. E ela começa a se imaginar comendo as uvas. E ela começou a pensar que, nossa, as uvas devem estar saborosas. Nessa época elas estão muito maduras. E ela quis muito comer as uvas. Ela se imaginou comendo as uvas. E conforme foi se aproximando da parreira, ela avistou um cacho de uva enorme. E os olhos dela brilharam. E ela começou a correr, pegou impulso, pulou, tentou abocanhar a uva e não conseguiu. Pulou de novo, tentou abocanhar a uva e não conseguiu. Se afastou, pegou embalo, correu rápido, pulou e não conseguiu.
Daí, ela ficou frustrada e falou para ela mesma, aquelas uvas estavam podres, não ia me fazer bem, eu ia passar mal, que bom que eu não consegui pegar. Esse é o amor interrompido. A gente se frustra por não conseguir algo e aí não quer mais esse algo. No fundo quer. Você conhece alguém assim? Você é desse jeito? E isso está na nossa vida. Todo mundo tem alguma experiência assim. É muito pouco provável alguém não ter uma experiência assim, de frustração e de, não quero mais. É que a gente coloca isso em pacotinhos dentro da gente. É como se em áreas da vida. Então, um exemplo. Os filhos e pais são muito parecidos entre si. Então, o meu pai tentou fazer concurso, não conseguiu passar e falou que o concurso era corrupto, que não tinha, só passava quem tinha indicação. Isso é um exemplo do amor interrompido, da raposa. Não conseguiu pegar a uva, aí critica a uva. Não queria mesmo. No fundo, queria. Só que a dor de não conseguir faz a pessoa preferir não tentar mais. No fundo, quer, mas não quer sentir a dor de não conseguir. Daí eu fiz concurso e passei, mas eu levei 2, 3 anos. E aí, claro, tinha a pressão dele de quando me achava pelo caminho, eu evitava contato com ele, na época que eu morava com eles, mas de vez em quando ele me cercava para falar alguma coisa que me deixava com raiva. Mas por que eu falo isso? No caso dele, o concurso, ou o trabalho, ou as coisas que ele quis e não conseguiu, é a uva. Ou seja, é como o amor interrompido porque ele perdeu o pai cedo, quando tinha 6 anos de idade. Então aí também tem outro amor interrompido, porque ele não teve o pai, então. E aí também vivencia julgamentos sobre o pai que não devia ter se separado da mãe, coisas assim. Então, mas olha o que é interessante. A gente pode tomar consciência do amor interrompido, que é essa desilusão amorosa, buscar o pai ou a mãe e ele não estarem disponível, e a gente pode ser esse pai e mãe pra gente. Simples assim. E é um começo, não quer dizer que é instantâneo e que vai resolver tudo, mas o começo é a gente se colocar nessa posição de pai e mãe. Parece a Silvia escreveu: estou aprendendo a ser tudo isso assistindo tuas aulas, mas ainda estou num 5 no máximo. Então, Silvia, a pergunta agora é: o que seria um 6 se você fizer? Pensa no que é um 6 se você começar a fazer por você, e começa a fazer o 6. Quando você já tiver feito o 6, o que seria um 7? E começa a fazer. E vai assim até o 10. Para mim, eu ser para mim o pai e a mãe que eu gostaria significa me apoiar. Porque o que eu senti que eu não recebi dos meus pais foi o apoio. Porque as coisas eram difíceis e normalmente não tinha um apoio emocional. Apoio material até tinha, mas sempre com dificuldade, sabe? Tipo, não era uma coisa assim é, de motivação, de apoiar. Então eu sentia como se eu não tivesse apoio, mas hoje eu tenho consciência que eu não tinha um apoio emocional, tinha um apoio do que estava disponível, do que era possível. Mas quando a gente reconhece o que faltou, então para mim faltou apoio emocional. O que eu preciso fazer por mim para eu ser para mim o pai e a mãe que eu gostaria? Me dar apoio emocional. O que é apoio emocional? É me trabalhar, olhar para dentro, cuidar das minhas emoções, fazer o que me dá vontade. Se eu tenho medo, me apoiar mesmo com medo. Entende? Não é me forçar a ir contra o medo, mas é acolher o medo com aceitação. A Agnete escreveu: me empenho para ser para as minhas filhas a mãe que eu gostaria de ter. Agnete, não é isso. Para sua filha interior você precisa ser a mãe que você gostaria, não para elas, senão você está deslocando. E aí, tipo, pergunta para elas o que elas estão achando disso. O que eu estou falando não é uma crítica. O que eu estou dizendo é: a tendência é isso. Mas se você tentar ser para suas filhas a mãe que você gostaria de ter, não é isso. É para você. Quando você for para você a mãe que você gostaria de ter, você automaticamente vai ser para todo mundo, não só para suas filhas. Entendeu? Então, querer fazer para os outros o que você não recebeu significa não ouvir os outros.
Vou falar de novo. Quando você quer fazer para os outros o que você não recebeu, você tende a não ouvir os outros. Você vai fazer para o outro o que você acha que eles precisam, mas normalmente não vai ser o que eles precisam. Vai ser o que você precisa. Então, quando uma mãe ou um pai acha que o filho ou filha precisa de X, Y, Z, é isso que os pais precisam. Para saber o que os filhos precisam, precisa perguntar para eles e ouvir. E às vezes é o contrário. Olha que interessante. Muitas vezes os filhos querem o contrário do que os pais estão achando que os filhos querem. Por quê? Porque os pais estão dando o que não tiveram. Não dá para dar o que não teve. Aquilo que a gente não teve, a gente precisa dar para a gente. Depois que a gente dá para a gente o que a gente não teve, aí a gente consegue compartilhar para os outros. Se a gente inverter e começar a fazer pelos outros, vai trazer problemas. É claro, né? O que eu estou colocando é um olhar que vem da prática da constelação familiar e da minha busca de autoconhecimento também. Eu fico fazendo um monte de terapias o tempo todo. Então, uma coisa que vamos dizer, que surge nas constelações, uma coisa que surge é esse padrão de querer fazer pelos outros aquilo que não recebeu. Ou fazer pelos outros aquilo que gostaria de ter recebido. Só que aquilo que a gente gostaria de ter recebido, ou aquilo que a gente não recebeu, é o que a gente precisa, não o que os outros precisam. Tem uma história para ilustrar isso. Uma mãe queria muito ser dançarina. E aí, uma mãe queria muito ser dançarina. Isso está num livro de uma das ferramentas de coaching, que é o Points of View. Então a história diz assim, o narrador fala em primeira pessoa, ele diz assim, eu estava na casa de uma amiga que é advogada, e é uma advogada muito de sucesso, muito conhecida. E conversando com ela, eu achei estranho que ela tinha acabado de... que ela estava conversando com a filha, que estava muito brava, dizendo que não queria ir para a aula de dança. E aí o narrador da história perguntou, olha, mas por que ela está brava assim? Ela não gosta da aula de dança? Então essa mãe, que é advogada, fala, quando criança eu queria ser dançarina, minha mãe não deixou. Eu não vou deixar que a minha filha perca essa oportunidade. Ela vai ser dançarina, queira ela ou não. O que você acha disso? O que você acha dessa história? Entendeu? Ou seja, se alguém quiser comentar, espero ter contado a história direitinho. Vou praticar contar mais. A Silvia. Comigo aconteceu bem como esse conto da uva. Como não tive a presença da minha mãe na infância, achei que ela não me amava. E é isso que a gente acha. A gente acha que os pais não amam a gente, mas eles amam do jeito deles. Mas o importante é que a gente se ame. Porque amor é aceitação. As pessoas confundem gostar com amor. Porque gostar e querer mudar é bem frequente. Se você aceita a pessoa, você não quer mudar ela. Se você aceita, você apoia a pessoa para ser a melhor versão dela. E não a melhor versão que você quer que ela seja. Entendeu? Tem muita gente que nem consegue entender isso. A diferença. Muita gente que eu falo assim que... o meu pai não consegue entender isso, por exemplo. De entender que os outros têm as escolhas deles e que as escolhas dos outros são certas também. É como, para algumas pessoas, a visão delas é a única certa do mundo e elas sabem o que é melhor para os outros, principalmente para os filhos. Só que a melhor coisa para fazer é que quando a gente ama, a gente aceita. Então a gente apoia os filhos, os outros, a ser a melhor versão deles, que eles querem. Mas o que impede isso? O medo. O medo impede o amor. Então o medo faz a gente querer controlar. Quem controla diz que ama. E está fazendo X, Y, Z pelo bem. Será? Então, o que eu trago como olhar é o seguinte, que amor é aceitação. Se você ama, você aceita e apoia a pessoa para ser a melhor versão dela.
e confia que ela está fazendo as melhores escolhas. Quando se tenta controlar, ou se tenta impor, ou se tenta influenciar, e é muito comum isso de... Pensa só, os pais deram a vida para os filhos. Então eles têm, sei lá, uns bons, quase, pelo menos 2 décadas a mais, ou cerca disso, mais ou menos isso. Então é normal que os pais achem que sabem mais do que os filhos. Por um tempo, sim, é verdade. Mas em algum momento os filhos entram na adolescência e questionam tudo. E aí, o que faz? Briga, tenta impor o ponto de vista e aí briga mais. Tanto que é normal que os filhos na adolescência muitas vezes se afastam dos pais para seguir o próprio caminho, né? E quando ela tentava se aproximar, eu desfazia dela da mesma forma. É isso, é a mesma coisa, Silvia. Só que aí qual é o ponto? Hoje, independente da sua mãe estar viva ou não, o ponto-chave é a sua mãe em você. Quando você se desfazia dela, rejeitava ela, você está rejeitando a mãe em você. Entendeu? Melhorar com a mãe em você acaba melhorando a relação com ela. Tá. E aí, deixa eu ver. A Silvia escreveu isso. Projeção. Então, na constelação a gente não chama de projeção. A projeção é um termo da psicanálise, de Freud. Na projeção, o Bert Hellinger fala de identificação. O Bert Hellinger, inclusive nesse livro, que é a inspiração para essa sequência de lives, O Essencial é Simples, ele fala o seguinte: quando você se separa, você se identifica. Então, qualquer separação gera uma identificação. Então, a gente fica igual quem a gente rejeita. É muito curioso isso. Então, para melhorar a relação com pai ou mãe, a gente precisa aceitar eles como eles são. A Lúcia escreveu: provavelmente a filha não vai deixar a neta dela ser dançarina. Então. É bem interessante. E, exato, vai repetindo o padrão. E o principal, vamos dizer assim, o que me destaca nessa história que eu falei da mãe advogada que queria ser dançarina e não pôde, porque a mãe não deixou, e estava impondo para a filha ser dançarina, então, provavelmente a neta, né, vai querer ser e a mãe não vai deixar. Vai querer que ela seja outra coisa. Esse é o ponto, né, de escutar as pessoas e de apoiar elas para que sejam a melhor versão delas. É apoiar que a pessoa faça o que ela tem vontade, não que ela faça o que a gente acha que é melhor para ela. Como assim? De novo, muitas pessoas vivem assim. Muitas pessoas só conseguem entender o outro como uma continuação deles mesmos. E não é assim. Cada pessoa é única, cada pessoa tem necessidades diferentes. Às vezes a pessoa nem conhece as próprias necessidades, porque para isso tem que olhar para dentro, tem que cuidar de si. E quer impor para os outros o que é certo ou o que é melhor para elas. Vamos dizer, é uma forma de gostar. Eu gosto de diferenciar o gostar do amor, porque o amor seria aquilo que a gente... seria o ideal, vamos dizer assim. Quando a gente ama verdadeiramente, a gente aceita. Quando tem aceitação, tem amor. Quando tem apego, controle, etc., aí é gostar. Apego são outros nomes, paixão, etc. E aí a questão do amor é, quando a gente expande a consciência, a gente acessa esse amor. A gente está chegando já no final, a ideia é que essa live fique em torno de 30 minutos, já está quase com 30 minutos, eu vou dar uma olhada aqui. Pronto, então dar e receber tem a ver com... Responde minha pergunta. Responde, Rosira, qual que é a pergunta? Quem não conheceu o Pai? Ah, tá, vi agora. Como acontece o perdão? Como acontece o perdão? Deve ser isso. Rosira, a sua pergunta. Independente de conhecer o pai ou não, é a mesma coisa para a constelação familiar. Seu pai está em você. Então, se você conheceu ele ou não, o seu pai está vivo em você. Entendeu? Então, o que você precisa fazer numa constelação é olhar para esse pai, que continua em você. Ele está vivo, independente de ele ter falecido ou não, de você ter conhecido o seu pai ou não, ele está vivo em você. Logo, você precisa mudar essa relação com o seu pai em você, no sentido de ver ele perto de você, no sentido de sentir esse apoio. Entendeu? Numa constelação você consegue mudar como você se sente em relação ao seu pai, porque quando você sente que não teve, sente falta, é isso que você vai reverberar, é isso que vai estar no seu campo.
isso vai afetar a sua vida, entende? Porque a conexão com o pai significa foco, assertividade, fazer as coisas acontecerem. A conexão com a mãe tem a ver com sensibilidade, com conexão com as pessoas, com intuição, com manutenção, com cuidado consigo ou com os outros. E a gente precisa dos dois lados igualmente, não tem um lado melhor que o outro. Quando a gente se abre para aceitar, a ideia da constelação, para mim, que destaca é aceitar as coisas como elas são, independente de como elas sejam. E quando você lida com a dificuldade de aceitar o seu pai ou a sua mãe como eles são, ou a ausência deles, quando você lida com isso, aí está um ponto importante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. A gente, de alguma forma, precisa se curar das nossas feridas emocionais que surgiram na infância, possivelmente. Muitas vezes está no campo familiar e vem de gerações passadas. Ou, para quem acredita, venha de outros momentos, de outras existências anteriores, independente do nome que dá. Então, e aí, o amor interrompido é: eu não recebi amor, eu não vou dar. E aí é impossível você se fechar para uma relação sem se fechar para outras. Daqui a pouco eu vou falar o exercício para uma forma de lidar com isso. Depois, a outra forma é a perda, né? A perda é a exclusão. Alguém faleceu, não se sabe lidar com isso, então tem uma exclusão. No caso do meu pai, que o pai faleceu quando meu pai tinha 6 anos de idade. Então ele, de alguma forma, tem essa dor. E as vezes que ele falou do pai dele foi com ressentimento. Das últimas vezes que ele falou. Não há muito tempo, sei lá. Há uns 5 anos, sei lá, a última vez que eu ouvi algum comentário dele sobre o pai, acho que foi há uns 3, 4, 5 anos. Foi como ressentimento. Então, não está resolvido para ele. Por isso é importante a gente cuidar dentro da gente, cuidar da gente. Fazer a constelação para cuidar de você. Você não precisa que o seu pai mude ou a sua mãe mude ou que eles estejam presentes para você mudar. A ideia é que você muda com a imagem de pai, com a imagem de mãe em você, e quando isso muda, fica mais fácil as relações. Você fica com mais consciência sobre como lidar com seus sentimentos, como lidar com os outros, e a relação reflete para a gente como a gente está com as nossas emoções. Ponto. Então, qualquer dificuldade com pais, com filhos, irmãos, familiar, no casamento, namoro, no trabalho, com dinheiro, etc., qualquer dificuldade, pega qualquer problema, saúde, etc., de alguma forma, qualquer dificuldade, dor, etc., vai refletir também como a gente lida com as nossas emoções. Ou seja, fazer a prevenção, que significa cuidar das suas emoções, é uma forma de prevenir um monte de problemas. Quanto mais você lidar com facilidade, lidar com aceitação, com a tristeza, com a raiva e com o medo, mais fácil a vida fica. Ou pelo menos menos difícil fica. Porque se você rejeitar a tristeza, raiva e medo, você vai deixar a sua vida mais difícil. Tudo vai ser mais difícil. Porque a gente é a tristeza, a gente é o medo, a gente é a raiva, e são emoções básicas, são emoções que a gente precisa aceitar. Quando eu falo que a gente precisa, se você não aceita, você sofre. Quer sofrer? Então, rejeita a tristeza, rejeita o medo, rejeita a raiva, vai sofrer. Tudo que a gente nega, cola na gente. O sofrimento vem da não aceitação. Simples assim. Tá? Então eu falei do dar e receber. Não recebi amor, não recebi atenção, então não quero dar de volta. Então, de alguma forma, porque eu não recebi, eu não dou. Mas a questão é comigo. Eu só preciso resolver em mim. Se eu não recebi, eu dou para mim. Entende qual que é o caminho? De nada, Agnete. Abraço. Então, o que eu não recebi, eu preciso dar para mim. Não recebi a atenção que eu gostaria do meu pai, não recebi o apoio, não recebi a escuta. Então, eu preciso dar para mim a escuta, o apoio. Entendeu? No caso da perda, do falecimento, existe a perda, existe um vazio por não ter um pai ou uma mãe, porque já faleceu, ou porque não conheceu, ou porque não tem contato. A gente precisa ser esse pai e essa mãe para a gente. No sentido de preencher esse espaço. Simples assim.
Depois que eu olhei e aceitei a raiva, tudo melhorou. Legal, legal, Lucy. E aí, também, por trás da raiva costuma ter uma tristeza. O próximo passo, depois de aceitar a raiva, é aceitar a tristeza. Reconhecer a tristeza e aceitar, facilita tudo. Porque lidar melhor com a tristeza significa lidar melhor com tudo que acontece na nossa vida. Para fechar, estou indo para o exercício final. Tá? O exercício final da live, então, é o seguinte: se você quiser fazer junto comigo, é um exercício que eu aprendi no livro de Cabala que eu li num fim de semana, quando eu voltei do Rio de Janeiro para São Paulo. E é o seguinte: reconhece um padrão que você tem que você quer liberar e não consegue. Quando eu falo um padrão, eu me refiro a, por exemplo, um condicionamento. Exemplo, deixa eu pensar. O que te incomoda? Aquilo que te incomoda fala de um condicionamento. Faz sentido? Olha o que eu falei. Aquilo que incomoda você fala de um condicionamento, fala de uma reatividade. Exemplo, conflito, briga me incomoda. Então, fala de uma reatividade. Eu tenho uma reatividade em relação a isso. Eu tento evitar conflito, porque me incomoda. Só que se eu evito, eu estou sendo reativo. Qual que é o caminho? Aceitar o conflito. Lidar com o conflito. Porque faz parte da vida. Entender que o conflito faz parte. Não quer dizer buscar o conflito, mas quer dizer lidar com ele. É um aprendizado que eu estou vivenciando. Eu estou aprendendo isso. Não é fácil. Porque é mais fácil fazer o condicionamento. O condicionamento é seguir o caminho mais fácil, o caminho já percorrido. Só que aí, toda vez que a gente faz o que é fácil, a gente reforça o condicionamento. Qual que é o exercício que eu vou propor para você? Pensa num condicionamento, pensa numa reatividade, pensa no que te incomoda. Ok? Primeiro passo. Passo 2, começa a fazer o que te incomoda. Exemplo, falar alto te incomoda? Começa a falar alto. Simples assim, esse é o exercício. Exemplo, me incomoda. Bom, não é tão fácil assim. Eu estou propondo um exercício que eu reconheço que não é fácil. Exemplo, me incomoda, por exemplo, conversar assuntos corriqueiros do dia a dia, coisas assim, sabe? Me incomoda esses assuntos, sei lá, ficar falando. Me incomoda. Eu prefiro usar meu tempo de uma forma útil. De novo, esse é um condicionamento que eu reconheço e que eu preciso me liberar dele. Por isso eu estou falando que é um exercício que eu posso fazer. Então, se me incomoda um tipo de conversa, pronto. Me incomoda conversar com alguém que está reclamando da vida, reclamando de tudo, que está na negatividade. Isso me incomoda. É desafiante para mim. Eu procuro, claro, lidar da melhor forma possível, mas não é prazeroso. Quando eu encontro meu pai, ele costuma ter esse tipo de conversa. É desafiante. O meu condicionamento é me afastar. Qual que é o exercício para se liberar do condicionamento? É continuar a conexão. Continua a conversa, nesse meu caso, no meu exemplo. Então, o exercício. Percebe algo que te incomoda, algo que faz você se afastar. Exemplo, se te incomoda pessoas fazendo barulho, falando alto, experimenta aceitar isso. Aceita as pessoas fazendo barulho. Se te incomoda, como eu falei, negatividade. Muita gente se incomoda com pessoas reclamando da vida, culpando os outros, dizendo que os outros são ruins. Todo mundo se incomoda. Melhor, muita gente se incomoda, não todo mundo. Então, se esse é o seu caso, experimenta tentar ver essa pessoa de uma forma diferente. Porque se a gente cria essa conexão, se a gente cria esse acolhimento, a gente faz isso pela gente. Sempre que você supera um condicionamento, nesse exemplo, eu vou dar um exemplo. Hoje eu fico vendo vídeo sobre o Elon Musk, que tem a SpaceX, a empresa de foguete, tem a Tesla, o carro elétrico, tem as empresas lá, o Boring Company, que é cava túnel em Los Angeles, chama Neuralink. Ele está criando uma forma de conectar o cérebro diretamente à tecnologia, à internet. Então eu fico vendo, eu gosto desses assuntos de tecnologia,
de inovação, de inteligência artificial. Eu fico vendo vídeo no YouTube de vez em quando para passar o tempo. De vez em quando é quase todo dia. Enquanto eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu fico vendo esses assuntos. E aí, num desses vídeos que eu estava passando, eu vi vídeo em inglês. Aí eu vi uma pessoa falando inglês, mas dava a impressão que ele tinha alguma dificuldade, porque ele falava com umas pausas assim. Eu fiquei incomodado, eu fiquei aflito com aquela maneira de falar. Eu quase saí. Só que quando eu olhei os comentários, eu vi que as pessoas estavam gostando daquele vídeo. Os comentários eram positivos, dizendo que legal o assunto. Pronto, eu lembrei. Era uma espécie de um... Quando a pessoa no YouTube fala de um vídeo, um review de um vídeo. Ou seja, a pessoa está comentando sobre o vídeo, sobre o livro. Então ele estava comentando sobre um livro. Só que a forma dele comentar era muito pausada. Eu fiquei muito incomodado com isso, muito incomodado. Eu quase saí, quase saí. Daí o que eu fiz quando eu li os comentários, eu pensei, nossa, as pessoas estão gostando, então realmente tem valor. Por que eu estou incomodado? Tem a ver comigo. Foi essa a minha leitura. Então, essa forma de falar da pessoa está falando de mim, do que eu não aceito em mim. Eu fico me exigindo melhorar, etc., o tempo todo, em todos os aspectos. E aí, quando eu vejo alguém fazendo vídeos com uma dificuldade, eu fiquei incomodado. Mas aí o meu desafio foi, deixa eu ver esse vídeo, eu quero ver. E realmente, eu acelerei um pouquinho, eu aumentei a velocidade. E coloquei para 1,2, 20% mais rápido. Aí ficou um pouco melhor de entender. Mas o que eu fiz, a minha experiência então, foi ficar. Ao invés de eu fugir porque me incomodou porque está em mim. Incomodou porque é uma parte que eu não aceito em mim. Só que quando eu fico e lido com o incômodo, eu estou me curando. Ou pelo menos eu estou aceitando a mim naquilo que eu não estava aceitando antes. Então é um presente. Olha que interessante, um vídeo no YouTube de uma pessoa que estava falando em inglês, com dificuldade, me trouxe consciência de algo que eu não aceito em mim. A Lucy escreveu, o exercício seria ficar ouvindo a pessoa reclamar ou começar a reclamar para a pessoa. Então, Lucy, o exercício é fazer diferente. Se o padrão é sair, no meu caso, o meu padrão é dar um jeito de encerrar a conversa e me afastar. Ou mudar de assunto. Esse é o meu padrão. Então, nesse caso da pessoa reclamando, se você quiser achar que experimentar reclamar também, pode ser um caminho. Aí você faz os seus experimentos e vê o que muda, o que acontece. Olá, Luana, bem-vinda. Olá, Liliane. Olá, Rafael. A gente está no finalzinho da live, eu apresentei um exercício só para recapitular, que é assim, é bem simples o exercício. Identifica o que incomoda você. Passo 1. Passo 2 do exercício e o último passo é começa a fazer. Começa a fazer o que te incomoda. O objetivo... Olá, Luana, quanto tempo? E a gente tá no finalzinho da live, bem nos últimos minutos, mas ela vai ficar gravada no IGTV. Aí quem quiser pode assistir lá. Mas para fechar, mas no caso de pessoas tóxicas, tem que ficar perto? Então, Rosira, pessoas tóxicas, elas falam alguma coisa sobre você. No bom sentido, vou colocar assim. Você não é obrigada a fazer nada. O que eu estou apresentando é um exercício que é assim. Se uma coisa te incomoda, se você sempre foge do que te incomoda, você está refletindo. Se você sempre foge do que te incomoda, você está fugindo de você mesmo. Porque o que incomoda é o que você não aceita em você. Obrigado, Roseira. E então, pessoas tóxicas. Realmente é desconfortável ficar com pessoas negativas, que atacam, que ofendem, que criam problemas. É bem desafiante, né? Eu também saio de perto da pessoa. Eu não consigo. Mas o que eu estou dizendo, a proposta do exercício é o seguinte: experimenta lidar de uma forma diferente. Se você sempre foge em relação a pessoas tóxicas, e se você quisesse entender a pessoa? De novo, é na medida do que for confortável para você. Experimenta querer entender a pessoa. Será que no ponto de vista ela é tóxica? Uma pessoa tóxica acha que está falando a verdade.
acha que os outros são errados, os outros que tem que mudar, que ela está certa em ser do jeito que é, não é isso? O que você pode aprender com as pessoas tóxicas? No fundo, elas têm força de vontade. No fundo, elas têm, parece confiança, né? Não deve ser confiança, mas no fundo elas agem com confiança, pensando nelas em primeiro lugar, não é isso? E se você fizer isso? Você não precisa ser tóxica, negativa como as pessoas tóxicas. Mas e se você permitir ser o positivo que elas mostram? Ninguém é totalmente negativo. E ninguém é totalmente positivo. Todo mundo tem defeitos e tem qualidades. A diferença é o que a gente alimenta. Isso lembra uma história. O discípulo perguntou para o mestre: Mestre, enquanto eu meditava, eu percebi que dentro de mim tinha dois lobos muito fortes e muito grandes. Um era um lobo dócil, brincalhão, amigável, e o outro era um lobo muito feroz, amedrontador, terrível. E aí ele pergunta para o mestre: Mestre, como que eu lido com isso? O que eu faço? Qual dos dois vai vencer? Daí o mestre responde: aquele que você alimentar mais. Essa história também fala, né? Vamos dizer, pode ser que as pessoas tóxicas estão alimentando mais um dos dois lobos, né? E quem se incomoda com as pessoas tóxicas está alimentando o outro lobo, né? Por que não ter os dois? Por que não ter os dois em harmonia? Por que não alimentar igualmente os dois? E de alguma forma encontrar a força do lobo forte, assustador, com a conexão, a docilidade do lobo bom. A gente é as duas coisas. Não é sobre qual vence. A história que eu falei tem implícito a ideia de que um dos dois tem que vencer. Por quê? O bem tem que vencer o mal? Por quê? Porque o bem e o mal não podem ter uma harmonia dentro da gente, pelo menos dentro da gente. Se tiver harmonia dentro da gente, vai ter fora. Se tiver harmonia dentro da gente, a gente vê harmonia fora. Os problemas que a gente vê do lado de fora são reflexos daquilo que a gente tem dentro, da relação que a gente tem com as nossas emoções. Logo, melhora com as emoções, você melhora as relações. Melhora com as emoções, você melhora com as emoções. Melhora com as emoções e você melhora com as relações. Você com as suas emoções, tristeza, raiva e medo, sua criança interior, o seu pai e a sua mãe interior para você mesmo. Aí você melhora a relação com seus pais, levando aceitação para eles, com a sua família, reconhecendo e deixando com eles o que é deles. Depois que você faz isso, sua vida fica mais fácil. Não quer dizer que não vai ter mais problemas depois, mas vão ser outros. Daí fica mais fácil. Bom, então cheguei ao final da live. Eu queria dizer o seguinte, vamos lá, avisos. Semana que vem vai ter a Masterclass Resolva-se com os seus pais. Essa Masterclass vai ter algo diferente, exclusivo, não vai ser como as outras. Isso não é só marketing, é marketing também. Por que ela vai ser diferente? Porque ela vai ter o componente da gamificação. Eu fiz vários cursos nesse fim de ano e eu estou aplicando para aprimorar o curso, o treinamento Resolva-se com os seus pais. Então, a Masterclass é gratuita, segunda, quarta, sexta e domingo. Cada dia tem um assunto diferente. No domingo eu apresento uma oportunidade de se aprofundar e receber um acompanhamento para tirar dúvidas. E o foco é melhorar a relação com os pais. Melhora a relação com os pais, melhora a relação com os filhos. Não tem uma coisa é inseparável da outra. Então, o curso chama-se Resolva-se com os seus pais, mas podia muito bem se chamar Resolva-se com os seus pais e filhos, porque dá na mesma. Bom, então, semana que vem, a inscrição você encontra no link da bio, tem lá, Masterclass. Na bio também, você encontra a inscrição para a vivência. Daqui a 2 dias vai ter uma vivência de constelação familiar com o tema relação de casal. E não é só para quem... Isso! Exato, Luana. Resolva-se consigo mesmo. Resolver com os pais é resolver consigo mesmo. Poderia se chamar assim. Ah, ou pode ser meu próximo curso. Eu estou criando uns cursos na
na Udemy, um de produtividade, liberando a procrastinação, com a constelação familiar, e um outro que é sobre constelação familiar para relacionamentos. Mas o Resolva-se Consigo Mesmo pode ser meu próximo curso. Eu entendo que o Resolva-se com seus pais é o Resolva-se consigo mesmo, porque é muito próximo. Uma coisa depende da outra. Se a gente não aceitar os pais, a gente não se aceita. Não tem como não aceitar. Assim, aceitar os pais não quer dizer conviver com eles. A gente pode aceitar os pais e entender que é melhor ficar cada um no seu lugar. Tá tudo bem? O importante é o pensamento, o sentimento. Não adianta estar perto brigando, por exemplo. E então, daqui a 2 dias, quinta-noite. Ah, entendi. Legal. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas foi bom, Luana, que você me deu a ideia de fazer um curso Resolva-se Consigo Mesmo. Focado mesmo na questão das próprias emoções. Eu tinha pensado nisso, na questão da autoconfiança. Eu ainda não tive a ideia que vai fazer a diferença, que é como desenvolver a autoestima, desenvolver a autoconfiança, porque tem a ver com as emoções, né? Resolver consigo mesmo é resolver com as emoções, para resolver com os pais e a família, etc. Então, quinta-feira à noite, às 19, tem a vivência, são 3 horas, e a vivência a gente interage, é prático. Eu proponho exercícios, as pessoas compartilham como foi o exercício, e tem constelação também de quem se inscreveu para constelar, e é isso.